esse aposto. Fala galera, agora nós iremos trabalhar a matéria serviços públicos. Mas, Geraldo, o que é isso? Ai meu Deus, eu não sei o que eu faço. Calma, olha só. Serviço público está lá na Lei 8987, mas a gente tem que ter um cuidado, porque é uma matéria onde tem extrema divergência doutrinária. Mas é claro, aqui nós iremos estudar de maneira direta, concisa, rapidinho, para poder, facilitar isso daí, ok? Perfeito, galera? Então vamos dar início à nossa matéria aí. Primeiro, eu vou colocar alguns aspectos doutrinários e depois a gente vai direto no que a lei fala, distinguindo o que é concessão, o que é permissão e trabalhando isso daí direitinho, ok? Acompanha comigo aí da tela. Pega já teu marca-texto, vamos lá. Pega teu marca-texto para ir trabalhando. E vamos lá. Olha aí, elementos. Olha só, no conceito de serviço público, ele diz aí, a gente tem no conceito de serviço público, ele pode ser tanto em sentido amplo ou em sentido restrito. Mas antes da gente explicar o conceito, dizendo o que é amplo e o que é restrito, eu vou te explicar os elementos que vão integrar esses dois conceitos de serviço público. Que tá aí, Primeiro que eu falo para vocês é o elemento material. O que é isso, gente? Material. Quer dizer que o serviço público é aquele prestado no interesse da coletividade, no interesse coletivo. Olha só, atividades de interesse coletivo. Logo, se algo tem por objetivo satisfazer a necessidade coletiva, é serviço público. O que ele quer dizer para vocês aí, gente? O que eu quero dizer para vocês? Serviço público. Se eu falo em sentido material, serviço público é tudo aquilo que é prestado para a coletividade como um todo. Se é prestado para a coletividade, sentido material. Perfeito? Independente de quem o preste, se é prestado à coletividade, se visa atender e salvaguardar os interesses da coletividade, interesses e necessidades coletivas, é serviço público. Perfeito? Agora, eu tenho o sentido subjetivo. O sentido subjetivo ele já tem uma diferenciaçãozinha. Olha o que ele diz. Tem que ter a presença do Estado. Ou seja, no sentido subjetivo, é o quê? Eu tenho que ter a presença do Estado. Tem que ter o Estado prestando aquele serviço. Então vamos lá. Sentido material, prestado à coletividade, independente de quem o presta. Sentido subjetivo, ele é prestado diretamente pelo Estado. Lembrando que quando a gente fala no sentido material, está falando da atividade em si, do serviço público. Sentido subjetivo, eu já estou dizendo, eu estou fazendo uma alusão a quem está de fato prestando aquele serviço público. Então, se o serviço público, eu estou falando em sentido subjetivo, tem que ter a presença do Estado. Perfeito? E no sentido formal, independente, olha só, entenda uma coisa, sentido subjetivo tem que ter a presença do Estado, sentido material é o serviço público prestado, e o sentido formal tem que ser regido por normas de direito público. Olha o que está escrito aí, Formal, procedimento de direito público. Neste sentido, o serviço público seria aquele exercido sob o regime de direito público, diferente do direito comum. Então vamos lá. No sentido material, ele é prestado à coletividade, ponto. Sentido subjetivo, tem a presença do Estado. No sentido formal, o que ele quer dizer aí? Fala para mim. Tem que ser regido por normas de direito público. Galera, se ele é regido por normas de direito público, obrigatoriamente eu tenho que ter o que, gente? A supremacia do interesse. Eita, botei um P aqui. Do interesse público sobre o privado. Anota aí na tua casa aí. Supremacia do interesse público sobre o privado. Puxa a seta e anota aí. Supremacia do interesse público sobre o privado. Porque vai ser regido por normas de direito público. Perfeito? Lembrando, galera, eu até gosto de fazer isso com vocês, porque se eu tenho a supremacia do interesse público, é só você lembrar daquela balancinha lá, que eu já fiz para vocês. Eu tenho uma posição de destaque da administração pública. Aonde eu não tenho supremacia do interesse público, se encontra no mesmo patamar hierárquico. Perfeito? Tranquilidade, gente? Alguém ficou com dúvida? Não? Perfeito? Vamos adiante aí, galera. Olha só.
Sentido amplo. Agora nós vamos adentrar na ideia de sentido amplo e o restrito. Você tem que entender o seguinte, o que é o sentido amplo? Olha só, já circula aí para dar um destaque para você. É toda atividade exercida pelo Estado através de seus poderes. Quais deles? Todos, legislativo, executivo e judiciário. Para a realização direta ou indireta de suas finalidades. Então, quando eu falar em sentido amplo, galera, eu estou falando tanto das atividades exercidas pelo judiciário, pelo executivo, pelo legislativo. Entendeu, galera? É toda atividade exercida por todos os três poderes. Agora, quando a gente falar em sentido restrito, eles estão confinados às atividades exercidas pela administração pública. Eu só vou ficar restrito à ideia exercida pela administração pública. E óbvio, quando a gente fala administração pública aqui, nós estamos falando das atividades prestadas lá pelo executivo a título de administração pública. Mas o que não impede também do legislativo administrar, do judiciário também administrar de forma típica. Perfeito? Acompanha comigo aí, ó. Deixa eu botar o marca-texto aqui. Eu coloquei aí na tela para vocês o conceito da Maria Silva Zanella de Pietro a respeito disso. Olha aí, ó. Restrito. Nas palavras da de Pietro, ela diz: são os conceitos que confinam o serviço público entre atividades exercidas pela administração pública, com a exclusão da função legislativa e jurisdicional. Então, peraí, ele pode prestar em sentido estrito, o judiciário e o legislativo? Pode, se tiver de maneira atípica, porque eu só estou excluindo o quê? A função legislativa, legiferante ou jurisdicional. Entendeu, galera? Perfeito? Acompanha aí. Além disso, considera como uma das atividades administrativas perfeitamente distinta do poder de polícia do Estado. Parte-se da distinção entre atividade jurídica e atividade social. Na primeira, consoante ensinamento lá de Caio Tácito. Aí tá aí, ó. O que Caio Tácito diz, ó? Atende-se à preservação do direito objetivo, à ordem pública, à paz e à segurança coletiva. Corresponde ao poder de polícia. Na atividade social, ao contrário, a administração cuida de assuntos de interesse coletivo, visando ao bem-estar, ao progresso social, mediante o fornecimento de serviços aos particulares. Equivale aos serviços públicos propriamente ditos. Agora, é muito importante, galera, para a prova de concurso público, adota-se o entendimento de que poder de polícia não se confunde com serviço público. Entendeu, galera? A título de concurso público. Agora é óbvio, o direito ele é maravilhoso, ele é perfeito. Você pode interpretar da maneira como você desejar. E sempre vai ter um doutrinador que vai embasar o seu pensamento. Só que aqui nós estamos nos preparando para concurso público. Então, a título de concurso público não há de se falar, de se considerar como poder de polícia, como serviço público. Perfeito, galera? Show de bola. Vamos lá. Olha o que Celso Antônio diz aí, ó. Ele falou o seguinte, ele explica que não apenas a Constituição pode definir se determinada atividade é ou não serviço público. Ele diz que a lei também pode fazer isso. Porque não está restrito só na mão da Constituição Federal. Ele diz aí, ó, mas também a lei. Ele diz, é realmente o Estado, por meio do poder legislativo, que erige ou não serviço público, tal qual atividade, desde que respeite os limites constitucionais. E a gente vê que é sensível essa ideia de serviço público. O que é um serviço público? É aquele prestado para a coletividade, no interesse da coletividade, que atenda aos anseios da coletividade? Aí eu falo para você, o que é serviço público? A gente sabe que é flutuante essa ideia porque tem coisas que hoje não mais são considerados como serviço público, de suma necessidade para a coletividade, e temos coisas que antes não eram. Exemplo, vamos dar um exemplo ridículo? Há 20 anos atrás, eu falo pro Claudinho, há 20 anos atrás, tu tinha internet 4G no seu telefone? Tinha nem celular, né, Claudinho? Por quê? Não era considerado, a internet nesse caso aí não era um serviço público essencial, era algo novo que estava chegando no mercado. Agora, nós já temos doutrinadores entendendo que é um serviço público essencial isso daí. E a gente vê, né? Pensa você, tu tá me assistindo por conta de quê?
Da internet, galera. Entendeu? Agora, eu até dou esse exemplo em sala de aula também. Lá o bondinho de Santa Teresa já está um tempão que não anda, né? Virou mais um patrimônio histórico, cultural da cidade do Rio de Janeiro, do que ele exerce, se tem uma necessidade daquele serviço a ser prestado. Entendeu? Mas antigamente aquilo ali era fundamental, não tinha ônibus subindo, só tinha o bondinho. Entendeu, galera? Então, assim, algumas ideias, elas surgem e se perdem no decorrer do tempo. Mas é claro, a gente tem que ficar adstrito ao que a lei nos fala a título de concurso público. Eu estou divagando muito logo nesse início, mas por quê? Para você ter um entendimento melhor do que a doutrina vai dizer a respeito disso. E o que eles pensam a respeito do serviço público. Perfeito, galera? Olha só, a gente começa a analisar os princípios que vão reger todo o serviço público, primeiro na visão de Celso Antônio Bandeira de Mello. Aí o que a gente vai começar aqui, ó? Princípio da continuidade. Ele diz aí, ó, os serviços não devem ser suspensos ou interrompidos, afetando os direitos dos usuários. Galera, princípio da continuidade, o que é isso? É o princípio da continuidade do serviço público. O serviço público não pode parar de ser prestado, ele não deve parar de ser prestado. Então ele não pode ser descontinuado. Entendeu, galera? Não posso. Geraldo, um dia eu fiquei ruim de dinheiro, não paguei a conta e eles cortaram a minha energia elétrica. Eles podem fazer isso? E o princípio da continuidade do serviço público? Aí eu falo para você, e se eu falar para você que eles cortam a energia elétrica da sua casa com base no princípio da continuidade do serviço público? Você iria acreditar? É verdade. Porque se você não paga a sua conta de luz e eles continuam a prestar o serviço, isso desestimula as pessoas que pagam em dia suas contas de luz. Suas contas de luz. O que vai acontecer? A coletividade vai ficar tendenciosa a não mais adimplir com a sua conta. O que vai acontecer? O serviço vai se tornar tão onerosamente excessivo que ele vai acabar sendo o quê? Descontinuado. Aí a empresa que está prestando o serviço de energia elétrica, ela vai fazer o quê? Ela não vai conseguir prestar, porque ela está pagando para trabalhar. Entendeu, galera? Perfeito? Mais à frente eu vou entrar nessa esfera, mas a interrupção do serviço, ela não caracteriza como ferimento à continuidade de serviço público. Agora é óbvio que a gente não vai dar mole quanto isso daí. Por quê? Porque ela tem que respeitar alguns casos, ok? A gente vai ver isso mais à frente, que é em caráter emergencial, mediante prévio aviso, ok? Vamos lá. Impessoalidade. Ou seja, eu não posso ter discriminação entre os usuários. Agora, cuidado, eu não posso virar e falar assim, Geraldo, você é moreno, você não vai usar tal serviço. Ah, fulano, você é branco, você vai usar tal serviço. Ou então, olha, Geraldo, quem torce para o time do Bahia, do Atlético Mineiro, pro Cruzeiro, não vai usar. Galera, é ridículo o exemplo que eu tô dando. Mas entenda, eu não posso ter distinção entre os usuários. Não posso. Agora, cuidado, a impessoalidade, ela diz que não tenho discriminação entre os usuários. Porém, dependendo das suas condições e especialidades técnicas exigíveis ao atendimento daquele interessado, o que vai acontecer? Eu posso ter a cobrança diferenciada de tarifas. Exemplo, todo mundo pode utilizar as rodovias. Correto? Podem utilizar. Porém, algumas, elas são administradas por concessionárias de serviço público. Correto? Aí você vem na sua moto, aí você paga um pedágio, vamos dar um exemplo, um valor simbólico, de R$3. Se você veio de carro, o pedágio é 8. Se você veio de caminhão, o pedágio é 30. Aí você fala assim, caramba, tá tratando de maneira diferente, mas espera aí. Se uma moto enguiçar, como aquela concessionária vai fazer para retirar da rodovia? Bota numa picape, na caçamba de uma caminhonetezinha. Se o carro enguiçar, bota num caminhão prancha. Se uma carreta enguiçar, peraí, tem que chamar uma outra carreta. Ela é mais pesada, ela quebra o asfalto, dá uma série de outros trabalhos e outros problemas. Por isso que eu posso ter uma cobrança diferenciada, mas por conta da natureza daquele usuário de serviço público. Entendeu, galera? Vamos adiante aí. Universalidade.
o que seria a universalidade? Os serviços, eles obrigatoriamente devem estar disponíveis a todos. Todo mundo que quiser utilizar e gozar daquele serviço tem que estar disponível a ele. Eu não posso fazer isso. Botar uma placa lá em alguma rodovia, na BR-040, que pega Rio de Janeiro, pega Minas Gerais e por aí vai. Aí eu boto uma placa, somente homens poderão dirigir nessa rodovia. Tá vendo? Eu tenho que deixar isso aberto a todos. Eu não posso criar nenhuma distinção limitativa. Perfeito, galera? Tranquilo? Modicidade das tarifas. O que é isso, gente? Elas têm que ser cobradas, as tarifas elas têm que ser cobradas em valores que facilitem o acesso ao serviço posto à disposição do usuário. Agora é óbvio que a modicidade da tarifa, você, nós sempre iremos querer pagar menos pela utilização daquele serviço. É óbvio. Se você, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, se você sai do Rio de Janeiro capital e vai para a região dos lagos no final de semana, o pedágio é mais de R$20. Tu quer pagar R$20 de pedágio? Eu não quero. Então a gente vai querer pagar pouco. Mas espera aí, mas está obedecendo a modicidade das tarifas? Você vai ver mais à frente que, em atendimento ao princípio da transparência que decorre da publicidade, aquela concessionária de serviço público, ela tem que deixar claro tudo o que ela gasta, tudo o que ela ganha, tem que ser transparente, para que todo momento a administração venha analisar e ver se as tarifas estão sendo cobradas de maneiras módicas e se o equilíbrio econômico-financeiro do contrato está sendo obedecido, se ele está sendo observado. Por quê? Não adianta eu exigir que aquela concessionária de serviço público venha colocar uma tarifa mais baixa, sendo que ela está pagando para trabalhar. Porque entenda, galera, se ela quer ser uma prestadora ou uma concessionária de serviço público, é óbvio que ela vai ter o quê? Que ter um investimento, ela vai ter que ter o quê? O seu lucro. Se ela não for ter lucro e ainda o investimento que ela fez, ela nem recuperar o investimento, isso é interessante para ela? É óbvio que não. Até porque se o interesse não fosse se a atividade não fosse rentável, a administração iria fazer o quê? Uma parceria público-privada, que são os PPPs. Entendeu, galera? Perfeito? Então, eu tenho, claro, ter a modicidade das tarifas, você puxa uma seta no teu material aí e bota, observando o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Durante vários momentos aqui agora, eu vou mostrar para vocês e vou falar, olha, sublinha, puxa uma seta, escreve equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Durante várias e várias vezes, vários momentos eu vou fazer isso com vocês. Mas é para que o material fique exatamente todo alinhavado, todo travadinho. Ok, galera? Perfeito? Vamos adiante. Obrigatoriedade do Estado de prestar o serviço público. Aqui, ó. Ele diz o seguinte, ó, é um encargo inexcusável que deve ser prestado pelo Estado, tanto de maneira direta ou indireta, de maneira direta ou indireta. Quando é que o Estado presta de maneira direta determinado serviço público? É quando ele mesmo presta diretamente, através do quê? Dos seus entes federativos. E é óbvio que o ente federativo vai prestar um determinado serviço através de seus órgãos. Porque ele vai o quê? Se desconcentrar para melhor prestar aquele determinado serviço público. Isso é prestado de maneira direta e de maneira indireta. Fala para mim. Você não pode confundir os institutos. Cuidado. De maneira indireta é quando ele presta através de outras pessoas jurídicas de direito público ou direito privado, que integram a administração indireta, ou através de particulares. Lembrando que ele presta de maneira indireta através de uma concessionária de serviço público, de uma permissionária, mas isso não a classifica como administração indireta. Pelo amor de Deus, olha só. Vamos lá, só para você entender. Eu vou sumir, hein? 1, 2, 3, sumir. Olha só, só para você entender, para você não fazer besteira. Você tem que entender que eu tenho aqui, ó, União, Estado, Distrito Federal e municípios. Esses daqui, ó, são nossos entes federativos, tá? Eles integram a nossa administração direta. São os nossos entes federativos.
Foi? Quando eles mesmos prestam a atividade, o serviço público, eles estão realizando de maneira o quê, gente? Direta. Só que eles realizam também através de seus órgãos. No âmbito da União aí eu tenho o Ministério da Educação, Ministério dos Transportes e por aí vai. Ele presta através de seus órgãos, tá? Isso daí foi no âmbito da União. Presta através de seus órgãos. Aqui é administração direta. Agora, quando ele presta através de outras pessoas, ou seja, através de outras pessoas que ele descentraliza por, na primeiro exemplo que eu vou te dar agora, por outorga ou por serviços, ele transfere às autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista e fundações públicas. Perfeito? Aqui eu tenho a administração indireta. Ok? Eu vou fazer isso mais à frente com vocês, tá? Mas ele também pode prestar através de outros o que, gente? Particulares, através dos concessionários, através dos permissionários. Parte da doutrina também entende serem o que? Os autorizatários. Aqui, ó, o que está de marca-texto é a administração indireta, ok? Aqui é a administração indireta. O fato dele prestar de maneira indireta através das concessionárias, autorizatárias e permissionárias não os transformam em integrantes da administração indireta. Não pode dar mole nisso daí, ok? Foi, pelo amor de Deus, tá? Vamos lá. Então eu tenho aí, ó, a obrigatoriedade do Estado de prestar o serviço público de maneira direta ou indireta, já expliquei para vocês. E ele fala que a administração responderá pelo dano causado em decorrência de sua omissão. Vamos lá, galera. Como funciona a responsabilidade civil do Estado? Entenda. Eu sei que a gente vai ver isso em tópico específico, mas eu repito para vocês, que vocês podem ter assistido antes, vão assistir depois desse vídeo, a responsabilidade civil do Estado. O Estado, como funciona isso? Artigo 37, parágrafo 6º. Quando o Estado está prestando um determinado tipo de serviço público, ele responde de maneira objetiva. Ou seja, quando ele atua, objetiva. E quando ele causa algum dano através de uma omissão, aí, nesse caso, a responsabilidade ela é o quê? Subjetiva. Quando a responsabilidade for objetiva, comprova-se nexo causal. Quando a responsabilidade for subjetiva, comprova-se dolo ou culpa. E nesse caso aqui, ó, eu aplico o quê, gente? A teoria da culpa administrativa. Por quê? Nos casos de omissão estatal, ele vai responder. Nos casos omissivos, ok? Mais à frente eu vou trabalhar isso com vocês, tá bom? Fiquem tranquilos quanto a isso aí. Supremacia do interesse público sobre o privado. Galera, supremacia do interesse público. Tu puxa uma seta e escreve. É a viga mestra no direito administrativo. Esse é o princípio intitulado como a viga mestra do direito administrativo. Por quê, galera? Gente, toda vez que eu tiver normas sendo regidas por direito público, eu não vou ter igualdade entre as partes. Galera, já cansei de dizer isso para vocês. Me tira da tela. 1, 2, 3, sumir. Olha só, já cansei de falar isso aqui para vocês. Gente, é o desenho ridículo que você vai lembrar na prova. Ó, aí ele está dizendo que é a supremacia do interesse público. Supremacia do interesse público. Você tem que entender, na supremacia do interesse público, não estão em posições de igualdade. Ou seja, eu tenho uma prerrogativa da administração pública sobre os particulares, diferentemente do que acontece nas relações normais, que os dois ocupam o quê? O mesmo patamar, o mesmo lugar ali na balança. Entendeu, galera? Então, aqui eu tenho o quê? A supremacia do interesse público sobre o
privado. Não pode dar mole quanto isso daí. Ele é a viga mestra no direito administrativo. Por quê? O que permite que a administração... Vou voltar em 1, 2, 3. Voltei. O que permite a administração pública intervir na propriedade, ou seja, através de uma requisição administrativa, através de uma servidão administrativa, através de uma desapropriação. É o quê? O princípio da supremacia do interesse público, porque ela restringe o seu interesse em prol da coletividade, ela restringe o meu interesse em prol do seu irmão, do seu vizinho, em prol do interesse da coletividade. Então, a viga mestra que ela vai reger toda a atuação da administração pública, quando regida por normas de direito público, é o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Porque ele diz, as necessidades devem atender, os serviços devem atender à necessidade da coletividade. Perfeito? E em prol do interesse da coletividade, ela acaba suprimindo o interesse de alguns particulares. Transparência. O transparência aí, ó, tu já pode aqui, ó, ele decorre da publicidade. O princípio da transparência, ele decorre da publicidade. Então vamos lá. Transparência, o que é isso? É trazer o conhecimento público e geral dos administrados, a forma como o serviço foi prestado, os gastos e a disponibilidade de atendimento. Galera, para que eu tenho a publicidade? Para que eu tenho que ter a transparência? Primeiro, para que eu possa fazer um controle. E segundo, para que tenha o quê? Efeitos externos. Para que aquele serviço possa ser, de fato, utilizado pela coletividade. Porque se a coletividade tem um serviço que é prestado a ela e ela não sabe, ela não tem ciência, não tem noção de que serviço é aquele, vai servir para alguma coisa? Entendeu, galera? Perfeito? Show de bola? Motivação. O Estado tem que fundamentar as decisões referentes ao serviço público. O que é isso, galera? Não pode confundir motivação com motivo. Motivo, elemento que forma o ato administrativo. Motivação, dar publicidade a esse elemento. É expor os pressupostos de fato e de direito. É dizer o porquê de fato. Expor a fundamentação daquele ato. Perfeito? Justamente que através da motivação nós conseguimos fazer o que, gente? Um controle para saber se de fato ele está de acordo com a lei, se não está de acordo com a lei. Perfeito? Se está de acordo, se os elementos estão perfeitos, se não estão, se tem ilegalidade ou não. Adaptabilidade. O Estado ele deve adequar os serviços públicos à modernização e atualização das necessidades dos administrados. Eu gosto de dar muito exemplo de pedágio, que é o que a gente mais vê aí, né? Há muito tempo atrás, quando as rodovias elas foram abertas a concessões, você via que de local em local tinha um telefonezinho para você entrar em contato com a concessionária daquela rodovia, para pedir socorro, emergência, enfim. Hoje, você não vê mais, mas você vê alguns postezinhos fininhos com a câmerazinha lá em cima. Aquela câmera ela filma 2 km para frente e 2 para trás. Aquela câmera ela identifica alguma irregularidade no trânsito e já dá um alerta. O trânsito diminuiu, dá um alerta. Você tem até aplicativos hoje no celular que se o trânsito diminuiu, ele já avisa para você. Não é verdade? E se você criar um grupo naquele aplicativo, tá eu, Claudinho, Luiz, aí a gente cria um grupo. Ele vai nos posicionando e dizendo qual a distância que estamos um do outro, quem está andando devagar, quem não está. Ou seja, a gente hoje tem tecnologia e essa tecnologia ela tem que ser colocada à disposição dos usuários? Tem. Porque se eu tenho uma câmera lá que instantaneamente ela me diz quando o trânsito parou, o cara já vai puxar o zoom lá, o operador daquela câmera já puxa o zoom, já vai ver o que aconteceu. Ah, foi uma chuva. Ah, foi um animal que atravessou a pista. Não, foi um acidente, foi uma queda de motociclista. Enfim, ele já vai analisar e todo esse serviço ele é colocado à disposição sim dos usuários. Perfeito? Assim como ambulâncias de alta tecnologia, serviços melhor prestado, perfeito? E controle. Deve haver um controle rígido e eficaz sobre a correta prestação dos serviços públicos. Justamente para o quê? Para cobrar de fato que aquela concessionária ela venha oferecer e prestar aquele serviço conforme acordado lá no contrato, previsto em edital e em lei. Perfeito, galera? Show de bola? Ó, um beijo para vocês e na próxima aula a gente se vê, hein? Fui!